vivido. Graça e paz, amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de hoje, recitando o versículo mais conhecido por todos, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo nos fala o grande amor de Deus que ele tem para todos nós, por nós, que precisamos cada dia agradecer pela sua morte na cruz, para sermos salvos e ter a vida eterna. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, louvando e aprendendo mais de ti, Senhor. Senhor, eu venho te pedir sobre toda a família aqui representada, Senhor Jesus. Ó Jesus, te agradeço também, Senhor, pelos livramentos, Senhor Jesus, ocorridos durante a semana, Senhor Jesus, pela saúde que nós estamos tendo, Senhor Jesus, pela união, Senhor Jesus, pelo amor que tu dás a nós todos os dias, Senhor Jesus, a misericórdia, Senhor Jesus. Ó Senhor, venho te pedir agora à noite, pela mensagem, Senhor Jesus, que Emanuele traga a mensagem enviada por ti, para que nossos corações sejam enchidos do teu Espírito Santo, para que possamos continuar a nossa vida servindo a ti cada vez melhor, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este culto, Senhor Jesus, por todos nós, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos livra de todo o mal, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe os louvores, a Tiago Guedes, que vai louvar o Senhor, e a Lorena, que vai substituir Tiago Brito. Deus abençoe os louvores também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode começar. Louvar o Senhor. Não sei cantar, não, mas vamos lá. Eu não sei se vai sair o fundinho aí, mas eu vou tentar colocar aqui. Viu? Quem souber, acompanha. Tá saindo, tá dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir bem, Tiago. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado, e ser achado nele. E ser achado nele, no meu amado, e ser achado nele. Ah, 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 ah. Yeshua, ah, ah, Yeshua, ah, ah, Yeshua, o amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Música muito bonita, viu? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Tiago. Cantou muito bem, viu? Amém. Que o Senhor Amém. possa ministrar os nossos corações essa noite, que a gente possa se render à presença dele, ouvir o que ele tem para falar para os nossos corações. Vamos cantar juntos essa música que diz Eu me rendo, e vamos nos render à presença do Senhor. Deu um probleminha, rapidinho. Problemas técnicos. Experimente trabalhar online com... Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti,
e eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Faz teu querer em nossa família, Senhor Deus, em cada vida aqui, Deus. Faz o teu querer em nossas vidas e nós nos rendemos a ti, Senhor Deus. Nos rendemos à tua vontade, Senhor Deus. Nos rendemos ao teu agir. E eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Maravilhoso esse louvor também, com a glória do Senhor. Lio, seja bem-vinda, Lio. Amém. Cadê Tiago, Manoel, para orar por você antes de você iniciar a ministração da palavra? Ele também está aqui chorando, aí ele foi consolar ela. Mas eu posso orar por mim mesmo. Pronto. Então, você ora, meu. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso meio. Ó, Senhor Jesus, venha, Senhor, estar falando, Senhor, através, Senhor, da minha boca, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ministrar cada coração, Senhor, aqui presente, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que a partir dessa noite não sejamos, Senhor, mais os mesmos, Senhor Jesus. Mas, Senhor, que venhamos, Senhor, buscar, Senhor, intensamente aqui, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, esta palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Chegou agora.
Amém. Quantos estão aqui sentindo o poder de Deus, né? O agir de Deus aqui na nossa família. Se você não está sentindo, fala assim, misericórdia, Senhor. Eu quero sentir esse poder, né? Se você está com sono, dá um tapinha assim no rosto, vai lá molhar o rosto com água fria. Mas aqui, a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais ou 3 estiverem reunidos, aí o Senhor se faz presente. E o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, amém? Então é o motivo da gente se regozijar, é o motivo da gente se alegrar, tirar cansaço, tirar toda a tristeza e se alegrar no Senhor, amém? Hoje a palavra que eu vou trazer para vocês é sobre o chamado. Qual é o seu chamado, né? Quantas vezes a gente se pergunta assim, o que é que Deus tem para mim? Qual é o meu chamado? Muitos têm até medo de saber qual é esse chamado de Deus. Antigamente, na época mais velha das igrejas, o chamado tinha muito a ver com quem cantava ou pregava. Então, quem não cantava, quem não pregava, era considerado crente planta. Quem sabe você está aí agora, né? Poxa, assim, misericórdia, eu sou crente planta, porque eu não canto nem prego. Mas o chamado de Deus pode ser em várias áreas, né? Quem sabe você tem um dom de Deus, como Luana tem, de costurar. Então, Deus pode usar você nessa área da costura para poder estar abençoando a igreja, Luana né? tem o dom de pregar também. Tem o dom de pregar. Ela é completa. Amém, Senhor. Então, quem sabe você tem um dom do artesanato. Então, tem várias áreas e que a gente pode sentir esse chamado de Deus, não é? E chamado, ele tem a ver com obediência, né? A gente ser submisso. E hoje eu vou falar para vocês uma história de uma mulher que ela teve seu chamado, ela soube do seu chamado, que não era questão de plataforma, né? Como eu falei aqui, só quem prega, só quem está lá no altar. Porque imagine, coitado dos tímidos, né? Se chamado só fosse isso, se fosse só plataforma. Então, essa mulher se chama Abigail. Se você já escutou essa história, fala, meu Deus, de novo essa história, já escutei essa história, é assim mesmo, Deus está falando com você, amém? Porque assim, a gente repete mesmo para entrar na mente, entrar no coração, e Deus falar com a gente, amém? Então, eu vou resumir aqui para quem não conhece, a história de Abigail, ela fica em 1 Samuel, a palavra de Deus. É o seguinte, quando Samuel, ele morreu, Davi estava num deserto, na parte de cima do deserto, acho que era Porão, se eu não me engano. E Davi, ele costumava andar em bando, né? O bando de Davi, como era chamado, era assim, um pessoal meio cangaceiro, era um pessoal assim meio vingativo, né? Então, ele soube que Nabal, que era o marido de Abigail, era um homem muito rico, estava fazendo a tosquia das ovelhas. O que é a tosquia das ovelhas? Era um momento do período de generosidade. Então, quem queria ser generoso fazia essa tosquia das ovelhas. Então, Davi soube disso que Nabal estava fazendo, então nada mais justo do que ele ir lá pedir um auxílio, uma ajuda para Nabal. Então, Davi desce com esse bando, e eram 10 homens, e foi pedir essa ajuda para Nabal, né? Esse auxílio. Só que quando chegou lá para falar com Nabal, até porque antes, só para vocês recordarem essa história, antes, Davi também já foi generoso com Nabal. Nabal pediu um auxílio para Davi, e Davi foi generoso com ele. Então, nada mais justo também de pedir um auxílio para ele retribuir, né, com essa ajuda. Só que quando esses 10 homens de Davi chegaram lá para falar com Nabal, Nabal ele fez jus ao seu nome, que significa insensato. Nabal ele foi rude, ele foi grosseiro, ele foi insensato com os homens de Davi, né? O bando de Davi. Então eles chegaram e foram falar para Davi. Davi, a gente foi lá falar com Nabal, a gente foi pedir ajuda, a gente foi pedir o auxílio, e ele acabou sendo muito grosso com a gente, negou a ajuda, negou o auxílio. Como é que vocês acham que Davi ficou? Davi ficou furioso, vontade de, em vez de mandar os 10 homens que ele estava mandando, ele já estava planejando 400 homens para poder pegar Nabal. Só que, graças a Deus, tinha um fofoqueiro nos soldados de Nabal, né? Graças a Deus, o fofoqueiro serve para essas coisas, nessas horas. Então, esse fofoqueiro foi lá falar para Abigail. Abigail, é o seguinte, ele contou a história toda. Os 10 homens de Davi foram lá falar com o seu marido,
o Nabal, e Nabal foi extremamente grosso com eles. Aí entra o chamado de Deus na vida de Abigail, né? Ela reconheceu esse chamado, né? Ela foi uma mulher, como é que se diz, obediente. Ela viu que o seu chamado não significava plataforma, né? Mas sim a obediência. Ela foi submissa, né? Então, o que é que a gente pode aprender aqui? 3 lições com a Abigail. A primeira é que governo não é sobre sentar no trono, é sobre o rei. Então, entre isso na sua mente, que o governo, né, o chamado, não é sobre plataforma, não é sobre a gente estar no trono, mas sim é o rei, é quem a gente segue, quem é o nosso alvo, que é Deus, que é Jesus. Então, a Abigail, ela foi prudente. Qual a primeira coisa que a Abigail fez? Comida, né? Ela preparou uma comida para Davi. Porque imagina, eu tiro aqui por Tiago, né? Um exemplo. Quando o Tiago está com fome, não é o momento certo de eu conversar com o Tiago. Por quê? Porque é lógico que ele não vai me escutar, ele vai ser estúpido. Então, ela foi prudente, ela foi uma mulher sábia, ela soube o que fazer para acalmar o coração de Davi. Então, ela levou a comida para Davi. E depois, que o Tiago vai ler aí para a gente, 1 Samuel 25, 24 a 25. Prestem bem atenção. 1 Samuel 25, 24 a 25. E prostrada a seus pés, lhe disse: Ah, meu senhor, caia sobre minha culpa. Deixa a tua serva falar aos teus olhos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu senhor enviou. Então, olhe como a Abigail, ela foi prudente. Ela sabia que qualquer palavra que ela dissesse errada botaria a sua vida em jogo e de toda a sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Então, o que foi que ela fez? Ela se humilhou perante Davi. Ela falou: Davi, me perdoe, Davi. Me perdoe porque eu não vi quando os seus servos foram lá pedir ajuda. Me perdoe pelo meu marido, que ele foi rude, ele foi grosseiro. Ela se humilhou. Agora imagine uma mulher rica, poderosa, podia não estar nem aí, falar assim: ó, agora que eu tenho dinheiro, eu sou rica, vou mandar mesmo que Davi vá para lá, vou pegar os mais 500 soldados meus e também atacar Davi. Mas não, ela sabia que a sua vida estava em jogo da sua família, então ela poupou, ela se humilhou, né? Ela foi submissa e pediu perdão para Davi. E graças a Deus, Davi aceitou o seu perdão. Então, o chamado, ele também tem a ver com submissão, né? Aí você fala assim: não, mas eu não quero liderar nada, não, eu não tenho chamado. Lembra lá, anos atrás, quando a gente era criança, quando a gente pedia alguma coisa para nossa mãe, e aí a nossa mãe vinha com aquela velha resposta, né? Não. E a gente perguntava ainda: por que não? Aí a nossa mãe respondia, né? Por que não? E o que a gente falava? Um dia, quando eu tiver 18 anos, então você já mostrava o quê? A sua independência, o seu chamado, né? Para liderar alguma coisa, ou então até no trabalho com aquele chefe insuportável que às vezes, né, te persegue. O que é que você fala? Um dia eu vou abrir o meu próprio negócio. Não quero dizer aqui que você seja um empreendedor, mas sim você tem uma vontade de liderar algo. Então, chamado, ele tem a ver com isso, com a submissão. Então, a gente pode ver também na vida de Abigail o quê? A sabedoria que ela teve, né? Sabedoria é filho do temor. Alguém por aí que está acompanhando, que com certeza está com a Bíblia na mão, porque quem é crente em Jesus está com a Bíblia na mão, amém? Amém. Alguém lê aí Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10. Pode tirar o microfone, viu? E pode falar. Alguém saiu correndo aí para pegar a Bíblia. Misericórdia.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ai, E o conhecimento do santo é o entendimento. Amém? Então, temor é um sentimento profundo de respeito. Olha a palavra-chave, é um sentimento profundo. A Abigail poderia reclamar do problema que ela criou? Poderia. Poderia falar, ele que criou o problema, então ele que lá vai se resolver com Davi. Mas não, liderança, chamado tem a ver com isso também. Você resolver um problema que você não criou. Quantas vezes você também resolve o problema de seu marido que criou, né? De seu filho que criou algum problema. Então, o chamado também tem a ver com isso. É você reconhecer o seu papel. Amém? Então, os líderes de antigamente tinham uma teoria que às vezes você é humilde, é uma questão de diminuir, né? Que você é o pó do pó. Eu sou humilde, eu sou aquele pó, mas você precisa reconhecer de onde vem a sua força, reconhecer os seus dons e talentos. Não há nada demais você reconhecer seus dons e talentos, né? Por exemplo, eu sou conciliadora, apaziguo problemas. Você tem um dom disso, né? Eu tenho o dom de falar, eu sei que eu falo muito, e quem sabe Deus quer me usar nessa área, né, de falar, quem sabe Deus quer que eu seja uma missionária, né, que eu seja uma pregadora, ou que eu faça um teatro mesmo, alguma área que eu possa falar, né? Então, não há nada de errado você reconhecer esse chamado na vida de você. Agora, se for para a glória de Deus, é para a glória de Deus, porque tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Um exemplo da Bíblia, que reconheceu seu chamado, foi Moisés. Moisés falou, eu sou humilde. Ele reconheceu, tem na Bíblia bem claro. Eu sou humilde, né? Que Moisés falou. Então, se Deus te deu algum talento, é para fluir nesse dom, amém? Amém? Levantem a mão, glorifique a Deus. Então, a segunda lição que a gente vai aprender aqui nessa noite é que não é sobre conquistar um território novo, é sobre dominar o que é seu. É sobre você dominar o seu território, amém? Alguém lê aí 1 Samuel 25, 36a. Só o primeiro trecho do versículo. O microfone pode desbloquear. Tá aí. 1 Samuel quanto? 25, 36a. 36. Só a parte A. Peraí. Só a parte A, é? Uhum. 36 diz assim: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração... Só essa parte aí. Ó, A parte A. Agora, vocês prestaram bem atenção nesse versículo aí? Depois de tudo que ela se resolveu com Davi, o que ela fez? Ela voltou para casa, ela voltou para Nabal, ela voltou para o seu território, né? Depois de resolver o problema, ela voltou para o seu território. Então, não é sobre conquistar o território, não, irmãos. É sobre o que é seu, você dominar o que é o seu território. É questão de obediência. Agora, Manoel, mas você não sabe, eu convivo com alguém que me bota lá para baixo. Alguém que fala palavras rudes para mim, que é uma pessoa briguenta. Irmã, vá orar. Não precisamos esperar domínios grandes. A gente tem que dominar o nosso território. A gente que tem Deus, que a gente que tem chamado, a gente vai buscar forças em Deus para dominar o nosso território. E não precisa você esperar coisas grandes, não. Tipo, Deus vai me fazer uma missionária para ir para a África, não. Deus quer trabalhar você, quem sabe, na sua vizinhança. Você já começou a pregar a palavra para o seu vizinho? No seu trabalho, na sua faculdade. É você conquistar o seu território. Amém? Amém. Então, não se contentam a ser réplica, uma imitação de alguém, não. Deus chamou você. Deus está falando com você nessa noite. Amém? Amém. Então, domine com amor próprio o seu território, né? Como eu falei, o seu trabalho, a sua vizinhança, né? A sua família. Então, o primeiro domínio do território de Jesus foi uma manjedoura, né? Ele não começou em lugares altos, não foi o território dele que ele dominou. Primeiro foi numa manjedoura. Ele começou numa manjedoura. Então, é a partir daí que Deus quer de você. Então, a terceira lição aqui, que a gente pode... Eu já falei a primeira, a segunda e a terceira, o governo não é sobre controlar tudo, é sobre controlar si mesmo.
Tiago, lê, por favor, 1 Samuel 25, 36. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso, ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Agora imagina, a Abigail foi lá falar com Davi, pedir perdão, voltou para o território dela, voltou para Nabal, e quando chega em casa, o que é que ela encontra? O marido embriagado. Oi, irmãos, o que é que vocês fariam, né? Com certeza vocês não. Aí chegou no meu limite. Aí começa a briga, né? Aí começa a discussão. Agora, olha que mulher sábia. Ela chegou no ápice do seu domínio próprio. O que é que ela preferiu ficar? Calada. Ela sabia que não era o momento certo dela falar com Nabal. Então, ela preferiu o quê? Ficar calada. Então, como é que a gente pode, algumas dicas aqui, a gente pode controlar a si próprio, né? A gente encontrar, né, o controle próprio nisso. Primeiro é controlar seus pensamentos, né? Quantas vezes a gente acorda e a gente, poxa, eu tô triste hoje, hoje o dia acho que vai ser ruim. Gente, em nome de Jesus, quando você acordar, esses pensamentos estiverem na sua mente, você não, eu repreendo, meu dia vai ser abençoado, eu tenho Jesus na minha vida, Deus vai me abençoar neste dia. É você controlar os seus pensamentos, né? É você treinar eles. Leia aí 2 Coríntios 10. Não, deixa para adiantar aqui. Então, vocês depois podem ler 2 Coríntios 10, que fala bem isso, que é controlar os pensamentos. A segunda dica é controlar as palavras. Como a Abigail fez, ela controlou as suas palavras, ela preferiu ficar calada. Então, a gente tem que saber o momento exato de falar, né? Talvez é com a pessoa, talvez é com o seu chefe, talvez seja quem for, a gente tem que saber usar nossas palavras. E o terceiro e último é controlar as nossas atitudes. Imagine você pegar uma estrada grande, e aí você pegou algum caminho errado, e tipo, poxa, vou até agora pegar o retorno. E o retorno é muito demorado para chegar. Então, isso também equivale à nossa vida. Às vezes a gente pega uma estrada errada, a gente toma uma atitude errada, e o retorno, demora para chegar. Por causa de uma atitude nossa, para se resolver aquilo, leva muito tempo. Então, vamos ter sabedoria, né? A prudência da gente saber controlar nossos pensamentos, controlar nossas palavras, controlar nossas atitudes. Na Bíblia diz o quê? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então não desista do seu chamado. O que Deus tem para você é algo grande. Você pode ter alguém diminuindo você, falando palavras contrárias para você, dizendo que você não vai conseguir, mas vai até o fim, porque o nosso chamado existe para levar Jesus a outras pessoas, amém? O nosso alvo é Cristo. Então, essa palavra que eu queria trazer hoje, que Deus tenha falado com vocês, o chamado, amém? Amém. Amém, Manoel. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, Manoel. Amém. Glória a Deus. De autoridade, né? De autoridade mesmo. Em nome de Jesus. Estávamos precisando mesmo. Todos nós precisamos. Você falou sobre o chamado, não é? E nós somos servos do Senhor, estamos aqui pronto para o chamado de Deus. E teve alguns pontos que você destacou aí que eu gostei muito, como, por exemplo, controlar os nossos pensamentos. Como nós devemos controlar os pensamentos, né? E a palavra de Deus diz que a nossa boca fala de que o coração está cheio, né? E assim nós devemos estar com nossa mente cativa à mente de Cristo Jesus, para que nós venhamos a pensar somente coisas boas para a nossa família, para a nossa vizinhança, seja lá onde nós estivermos. Controlar as nossas palavras. O que é que nós estamos falando? A esposa está falando para o esposo, e assim vice-versa também, o esposo para a esposa, para os filhos. Qual é o nosso linguajar que nós estamos usando dentro de casa? Será que na igreja nós estamos usando palavras bonitas? Glória a Deus. Irmão, você é uma bênção. E em casa, quais são as palavras que nós estamos usando? Será que são palavras que edificam a Deus?
Será que são palavras de sabedoria? Será, você falou também sobre nossas atitudes, né? Existem certos problemas em nossas vidas que só o Espírito Santo de Deus, né, é que nos dá um autodomínio, um autocontrole. E nessa hora, muitas vezes, a gente se aborrece, seja lá com a esposa, com o filho, e a gente tem que pedir esse autocontrole que nos dá é o Espírito Santo de Deus. E a gente pede na hora, e nós não devemos, a palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para falar, há tempo para se calar. E existem momentos que a gente deve estar o quê? Apenas se calar. E orar a Deus pela atitude daquela pessoa, pedir a Deus por ela, né? Para que Deus dê um crescimento espiritual, para que Deus dê um domínio próprio àquela pessoa. Somos humanos, somos falhos, todos nós falhamos. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas nós não devemos, persistir no erro, mas pedir ao Senhor para que venha nos corrigir, e nos corrigir, o Senhor, quando Ele nos corrige com amor. É assim que nós fazemos, né, com os filhos, e vocês mesmo que têm filhos aí, ó, crianças pequenininhos, quando vai corrigi-los, corrige como? Com amor. E você já observou de que quando você corrige com amor, tudo é mais aceito, aquela pessoa aceita mais. A palavra de Deus diz, ó, muitas vezes uma pessoa vai falar com palavras duras, ásperas, e a palavra de Deus diz o quê? A palavra áspera suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Que nós sejamos essas pessoas, né, moldadas pelo Espírito de Deus, para que nós venhamos a pensar aquilo que agrada a Deus, que nossas atitudes sejam atitudes que agradem a Deus, e nossas palavras também sejam palavras que venham a nos edificar e edificar todo o corpo de Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Emanuele, pela palavra. Emanuele, a palavra foi excelente essa noite, principalmente porque eu não conhecia muito a história de Abigail, assim, tão profundo como foi hoje colocado. E me chamou muita atenção essa forma dela ser uma mulher que serve como lição até para outras mulheres, né? A obediência, a sabedoria, o controle, o domínio próprio. Isso nós aplicamos, está sendo visto a vida de uma mulher, mas se aplica a qualquer um, né? Todos nós aprendemos muito quando ouvimos essa palavra essa noite, né? Que a sabedoria, ela muda a situação, de qualquer situação que a gente está passando, né? Agir com prudência, ter o momento certo, né? Para saber como agir. E o amor, ela demonstra com atitude. E muitas coisas que você falou sobre a Abigail, eu vi a atitude dela demonstrando o amor, o zelo pela família dela, né, o cuidado, tudo isso é importante. E eu vou deixar para outros falarem também. Foi maravilhoso, muito edificante essa palavra essa noite, viu? Shalom, família. Ô, minha irmã. Shalom, mais alguém quer Shalom, mais alguém quer fazer algum comentário? Se você quiser falar. Shalom, alô, shalom. Shalom, tia. Oi, gente. Um cheiro para cada um aí no coração. A tia hoje entrou completamente atrasada, mas eu estava ali fazendo uma missão para Deus muito importante. Eu estava evangelizando ali, visitando uma vida que me ligou, pedindo um socorro para mim ir lá imediatamente, levar um óleo ungido, orar pela filha dela, que passou mal, estava no hospital, e eu tive que sair às pressas. Cheguei agora, mas graças a Deus foi uma visita muito importante, porque é uma jovem, né, tem 16 anos. Eu vou até aproveitar e pedir, porque eu não pude pegar o início do culto, né? Mas, dentro de minhas palavras, eu quero dizer, Manu, você é uma bênção de Deus, viu? Porque como é tão importante a gente ver Deus usando assim uma pessoa jovem na obra dele, é muito importante. Eu peguei um pouquinho
mas pude ver o poder do Senhor sobre a tua vida, viu, minha querida? Um cheiro da tia, e que eu creio que foi uma palavra abençoada, só peguei alguma coisa, mas é uma palavra abençoada para nossas vidas, né? E devemos estar sempre preparados naquilo quando o Senhor nos chamar, a gente nunca dizer não. Sempre falar, estou pronta, Senhor, aqui estou, né? Louva a Deus pela tua vida, meu amor, viu? Por todos vocês. Foi esse o motivo que me atrasou, porque eu fui ver aquela jovem visitar ela. É uma família que eu estou visitando, que eles estão assim, com fome e sede da palavra de Deus. E ela está sempre me ligando e me pedindo um apoio, me pede para me ir lá orar. E hoje a filha dela passou mal, foi parar no hospital, ela chegou agora à noite. Já era mais de 8 horas quando chegou no hospital, eu tive que ir correndo, ela me pediu para ir lá e levar o óleo para ungir a filha dela, né? E eu lá fiquei conversando e orei, levei a palavra para eles lá, né? E ela está num processo de separação com o marido, a mãe, né? E ela está passando um problema muito grande. Eu quero depois nos pedir oração, vou falar o nome dela para a gente orar, para nós orarmos por ela, viu? Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor pela tua vida, mano. Todos vocês aí, um cheiro. Depois eu faço meu pedido. Amém. Eu achei que foi uma bênção palavra. Emanuele, mulher de fogo, pentecostal. Foi uma bênção, Manu. De fato, a gente tem que estar, mais do que conquistar novos territórios, a gente precisa cuidar do território que já é nosso, né? Cuidar daquilo que Deus nos deu. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, não valoriza os talentos que Deus nos presenteou mesmo. E é muito importante isso, né? O cuidar do nosso território com sabedoria, cuidar daquilo que é nosso com amor, com cuidado. E foi uma bênção a palavra. Direta, objetiva e cheia de fogo. Mais alguma pessoa quer falar? Dona Ana, Tiago Guedes, Livaldir, Uma palavra Dani. abençoada, uma palavra. Eu já tinha lido já passar e não tinha percebido essa questão que ela teve, essa sabedoria, né? Mas tudo, palavra abençoada, que passa também toda a questão do fruto do Espírito Santo, né? Que tem que nascer em nós, principalmente o domínio próprio, para a gente saber utilizar aquele momento da maneira correta, né? Sempre saber esperar, sempre saber lidar às vezes com as palavras, saber o momento de ficar calado. E também saber sempre estar propenso ao chamado dele em nossas vidas, né? Às vezes não é aquilo que a gente quer, mas é sempre do jeito que ele quer. E que a gente venha sempre estar atento, com o coração disposto a servi-lo do jeito que ele quer e não da nossa maneira. Amém. Oi, gente. Estão ouvindo? Oi. Tá baixinho, Dani, mas dá para ouvir. Dá para ouvir. Melhorou? Oi. Estão ouvindo agora? Manu, foi uma palavra abençoada mesmo, né? Você abordou aí vários temas importantes para a gente, né? Sobre o chamado que a gente tem, sobre atitudes, né? Que nós cristãos devemos ter, né? Como obediência a Deus, né? Como esse exemplo de Abigail que você citou, né? Do cuidado até com a família dela, né? Obediência à palavra de Deus e tomando atitudes, né? À frente para o bem da família, da própria família. E é interessante essa questão do chamado, né, como você falou, que muitas pessoas, assim, às vezes pensam que se resume mais à questão da ministração da palavra e do louvor, né? E não é tantas coisas, tantas atividades, tantas obras a mais além disso que a gente pode estar fazendo, né? Que outras pessoas, como você citou, assim, a pessoa, a mulher que é artesã, né? Vai ter outras utilidades, tantas funções que pode ter, né? E a gente tem que orar, buscar de Deus, porque às vezes a gente fica meio perdida, ai meu Deus, qual é o meu chamado e tal.
E aí a gente tem que orar, buscar de Deus, né? Porque pode estar servindo, evangelizando de várias formas, né? O que seria dos tímidos, como você citou, né? O que seria dos tímidos, se fosse só a ministração da palavra, como, por exemplo, eu tive assim por mim. Eu já ministrei aí, mas foi pela misericórdia do Senhor, porque não é o meu chamado, né? Não tenho esse dom da oratória, né? A gente ministra aqui, mas o louvor também, super desafio. Hoje mesmo eu corri, né? Esse chamado, porque, na verdade, foi para Tiago, eu poderia estar louvando, mas morro de vergonha também, super desafinada. Mas eu sei que existem outras coisas, né? Que eu possa estar trabalhando para o Senhor, que não seja ministração, que não seja louvor, como, por exemplo, ministrar através da dança, é o que eu sei fazer, né? O meu dom, o meu chamado, e dentre outras formas que a gente tem de poder evangelizar. Então, a gente pode estar buscando isso de Deus, né? Qual o nosso chamado. Foi uma palavra, assim, muito abençoada mesmo, viu? Boa noite para todos. Luana, quer falar alguma coisa? Adriano, Luana, Dona Ana. Dona Ana, quer falar, Dona Ana? A mensagem foi maravilhosa. Foi um alerta muito grande para nós melhorarmos mais nosso dia a dia, nossa vida, porque na família precisa a gente ter sabedoria, ter também tranquilidade para resolver as coisas, porque é uma luta grande. Entendeu? Isso aí veio muito a tocar em nossas vidas, né? Em nosso dia a dia. Nós precisamos ser mais prudentes. Então, foi uma maravilha a mensagem. Obrigada. Amém. Amém. Livaldi, quer falar, Livaldi? Toca na tela, peraí, toca na tela e toca no microfone. Primeiro toca na tela, quando aparecer o microfone, toca no microfone. Tá fechado ainda. Tá fechado ainda. Toca na tela, aí vai aparecer o microfone. Quando aparecer o microfone, você toca em cima do microfone. Tô lendo só. Ela disse que falar não é o dom. Agora, aproveitando, ela está dizendo que falar não é o dom dela. E aí que Dani retomou isso na mensagem. Orar em voz alta não é o dom. Mas minha mãe fica com vergonha assim das multidões, mas quando ela senta do lado de uma pessoa, ela é uma excelente conselheira. Então, assim, eu acho que a gente, né, precisa valorizar mais esses pequenos, né? Esses pequenos talentos e pequenas virtudes que cada um tem, que às vezes a gente desvaloriza. Às vezes uma pessoa cozinha super bem, na hora de receber a pessoa, tem aquilo para ofertar, e aquela comida às vezes traz um abraço para a pessoa, né? Como o Manu falou, Luana costura. Às vezes ela pode servir alguém com isso. Então, acho que esses talentos desvalorizados, eles precisam ser mais valorizados, né? Receber a devida atenção. Às vezes a mulher aparentemente não tem talento nenhum, mas dedica um tempo tão precioso à criação dos filhos ou a cuidar do esposo. E esse é o chamado dela, às vezes, né? Ser uma excelente mãe, e aquela criança ali vai crescer, vai ser um adulto que gera muitos frutos, né? O marido vai incentivar o marido, ou vice-versa. Enfim, acho que esses pequenos talentos, né, que não são tidos como preciosos, como, né, valorosos, que não chamam tanta atenção, eles valem muito, né? Tem pessoas que falam para multidões e não olham para quem está do lado. Tem pessoas que só falam ali para quem está de junto,
quando tem um pouco de intimidade na vizinhança, serve as pessoas da vizinhança com alegria, né? E é tão importante quanto. Amém. Glória a Deus. Quer falar, Adriano Xavier, Luana? Adriano quer falar. Nada. Fala, Adriano, você tá falar. Conversa dela. A Adriana é um excelente ouvinte. Aí, saber ouvir também é uma forma de servir, que às vezes tudo que a pessoa precisa é um ouvido para saber ouvir, não é para qualquer um, não. Mas é isso, Manoel. O que você explanou hoje, de fato, é uma realidade. Eu aprendi que Deus ele não coloca ninguém nessa terra à toa. A gente não nasceu nessa terra só para existir. Isso independe se a pessoa possui a Cristo na vida ou não. Porque até mesmo os ímpios, as pessoas que não conhecem a Cristo, todos nós temos um talento, porque isso vem de Deus. O nosso Deus, ele é criador de todas as pessoas. Ele não é só o criador dos crentes. Ele é o criador de todos. Nós somos os filhos dele porque recebemos a salvação pela graça. Mas ele dá dons e dá talentos a todos. Então, todas as pessoas que existem nessa terra, existe algo de especial nelas, porque nenhum é igual a outra, nem mesmo gêmeos são iguais. Então, quanto mais pessoas diferentes que habitam sobre a terra, cada um Deus dá um dom. E quando a pessoa passa a fazer parte da família de Cristo, a receber a Cristo como Senhor e passa a ser filho, essa pessoa agora vai utilizar aqueles dons para o serviço do Senhor. Foi como o Lori estava falando ali. Muitas das vezes você não precisa ter o dom da oratória, você não precisa saber cantar muito bem ou tocar um instrumento, ou estar em cima de um púlpito da igreja para dizer aquele cristão de fato tem dons. De forma alguma. Muitas das vezes quem está ali nos bastidores serve tanto quanto quem está ali no púlpito. Muitas das vezes uma pessoa que está ali limpando o chão de uma casa está servindo talvez até mais do que o que está no púlpito. Mas a questão aqui é que não deve existir essa competição, quem serve ou deixa de servir. Todos nós servimos. Não significa também que quem está lá na frente de multidões não deva receber suas honras e seus méritos de forma alguma. Aos olhos de Deus, todos nós somos servos. Nós somos chamados para servir na obra do Senhor, de acordo com o talento que Deus colocou, de acordo com a personalidade que Deus colocou. Muitas das vezes a gente quer até... Isso aí eu digo porque é muito na nossa realidade, muitos aqui têm filhos pequenos, a gente às vezes quer moldar as crianças a serem ou ter os talentos que a gente acha que eles devem ter. Não, nós como pais devemos observar o que Deus colocou de especial na vida de meu filho e estimular aquilo e mostrar aquilo. Filho, você pode usar isso para servir a obra do Senhor. Muitas das vezes é o dom da paciência, é acalmar uma pessoa através de uma paciência, é o dom mesmo do aconselhamento, é o dom de sorrir. Existem pessoas que têm, onde ela chega, o ambiente fica alegre, onde ela chega, todo mundo sorri, é aquele talento mesmo de trazer alegria para a multidão. E muitas das vezes aquela pessoa muito séria e, poxa, aquela dali não traz tanta risada como o outro, mas se você sentar, ela tem palavras valiosas, sabedorias profundas para lhe transmitir. Até mesmo um idoso, que muitas das vezes é olhado na sociedade como algo atrasado, que não sabe uma tecnologia, mas sente ao lado de um idoso. Grande parte dos idosos tem uma sabedoria tremenda que os jovens de hoje nunca irão ter, porque eles têm o que a gente não tem, que é a experiência. Eles já passaram pela fase que a gente tem. Então, assim, resumindo, Deus usa cada um na sua particularidade. Da maneira como você é, a gente tem que se fazer uma autoanálise. O que eu sou bom, o que o meu coração tem prazer em fazer, nisso eu posso fazer e servir ao Senhor. Eu posso utilizar aquilo ali para servir a obra de Deus. E aí, olhando para a vida de Abigail, como você mesmo trouxe, a gente vê que a gente pode olhar ela como um exemplo de uma mulher paciente, uma mulher compreensiva, uma mulher sábia. Era o dom dela. E talvez Deus também tenha esse dom para nós, ou algum outro dom, que não seja talvez esse, como você mesmo falou, você é uma pessoa que fala muito, e às vezes a pessoa fala, Manelli, você só abre os dentes para tudo, sim, mas Deus vai lhe usar dessa maneira que você
até mesmo dentro das igrejas, a gente percebe que existem perfis de pastores diferentes. Existem aqueles pastores mais brandos, existem os pastores mais de fogo, pentecostal, os que gritam, que fazem espetáculo, aqueles mais fervorosos, que dão patada, mas Deus usa todos. E eu não acho legal a gente ficar metendo o dedo e dizer esse sim é de Deus, esse não é. Não, na sua particularidade, Deus está usando, aquela pessoa está ganhando vidas, está gerando frutos para o Senhor, e é isso que importa. São os nossos dons servirem a Deus. E para que a nossa vida sirva como exemplo ao Senhor, a gente precisa utilizar também os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Por que na Bíblia tem escrito aquela relação dos frutos do Espírito Santo? Porque quando um crente passa, de fato, a exercer os dons do Espírito, aí ele consegue, na sua plenitude, trabalhar os seus dons para o Senhor. Porque do que adianta eu ser uma pessoa decidida e firme, digamos, eu tenho esse dom de decidir, de ajudar as pessoas a decidirem, mas eu não ter aquele dom de discernimento do Espírito Santo, de controle, fazer as coisas impulsivamente. Então, uma coisa é ligada à outra. O nosso comportamento precisa estar alinhado ao dom do Espírito, ao fruto do Espírito Santo, para que aí sim eu possa praticar o meu dom de uma maneira plena e perfeita, debaixo da vontade do Senhor. Então, não é apenas ter dons e talentos e executá-los, mas fazer tudo para glorificar o nome dele. E como glorificar? Através dos frutos do Espírito Santo. Exercendo e disciplinando o fruto do Espírito Santo, eu vou conseguir exercer o meu chamado de uma forma plena, da maneira como o Senhor quer. Essa é a minha opinião, e agora a Adriana vai complementar. O que foi? E só, gente, para complementar aqui também. A Adriana vai falar, Adriana? Não. Assim, como eu falei uma parte que tem muitas pessoas que tentam, assim, diminuir, e você, às vezes você tá toda, assim, fervorosa, assim, eu já sei qual é o chamado que Deus tem para minha vida, é isso mesmo que eu tenho, e às vezes vem umas pessoas, assim, usadas, né, pelo inimigo, e vem te derrubar. Eu lembro quando eu era jovem, e eu gosto muito de, como falei, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de sorrir, e aí um dia eu acordei bem feliz, muito feliz, eu era atendente de uma lanchonete. E aí, quando eu estava muito feliz nesse dia, e aí eu fui atender com um sorriso maravilhoso um cliente, e eu falei assim, bom dia! Ele virou para minha cara e falou assim, ó, feche sua boca que eu não estou afim de ver seus dentes. Eu poderia parar de sorrir? Poderia, mas eu sabia que aquilo era do inimigo, eu falei, sai daqui, inimigo, sai daqui, Satanás. Mas eu vou continuar sorrindo, porque Deus me fez assim alegre, e é Deus que está em mim, eu sou uma pessoa alegre, e quando ele foi embora, mesmo assim eu continuei sorrindo, não foi isso que me deixou abater. Então isso só foi uma ilustração, assim, só para vocês sempre não desistirem, né, do chamado que Deus tem para a vida de vocês, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas pensam, mas a gente não desistir daquilo que Deus tem preparado para a gente, né, porque o nosso alvo aqui é Jesus Cristo, como eu falei. O nosso alvo é tudo, é para honra e glória do nome dele. Amém. Glória a Deus. A Emanuele já nos fez sorrir, tá vendo, gente? Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro.